Aqui quem fala é o Kleber Amaral, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no canal Reino Espiritual Inabalável. Olha, eu espero de coração que essa mensagem traga clareza e entendimento nesse estudo. E nesse estudo nós vamos olhar o texto bíblico no seu tempo, na sua época e dentro do seu contexto cultural. Antes da gente entrar nesse estudo, eu quero te convidar a fazer algo muito simples, mas extremamente necessário. A Bíblia não foi escrita a partir da nossa visão moderna de mundo. Ela nasceu dentro de uma cultura do Oriente Médio, com outras linguagens, outra forma de pensar, outros símbolos e outra maneira de comunicar ideia. Por isso que os escritos não podem ser lidos como se fosse uma história contada fora desse ambiente, nem como um texto ocidental do século XXI. Quando tentamos fazer isso, o texto perde o sentido e acabamos projetando nele ideias que nunca estiveram ali. Então, antes de qualquer conclusão, a primeira coisa que a gente precisa fazer é se transportar para aquela época, voltar com a mente, com o coração, com o entendimento e ouvir como os discípulos ouviram, sentir como eles sentiram. Hoje eu quero te convidar a caminhar comigo com calma pelos textos bíblicos, sem pressa, sem medo e o principal de tudo, sem futurismo. Porque quando a Bíblia é lida fora do seu tempo, ela gera confusão. Mas quando ela volta para o seu lugar certo, ela gera entendimento. Quando a gente chega em Mateus 24, a primeira coisa que precisa ficar clara é isso. Jesus não começou esse discurso falando do fim do mundo. Ele começou falando do templo. Então, pessoal, vamos mergulhar junto nas Escrituras. Se vocês puderem, anotem cada versículo. Leia depois com calma, com tranquilidade. Eu sei que o vídeo é um pouco corrido. Se fosse uma live, seria diferente. Mas enquanto o canal ainda não nos dá essa responsabilidade, a gente segue assim mesmo. Então, vamos lá. Antes de avançar nos versículos específicos, é importante a gente começar pelo início do capítulo para entender o contexto. Jesus não está falando solto. Ele está respondendo a uma pergunta que nasce de uma situação real. Então, pessoal, vamos ler Mateus capítulo 24, verso 1 ao 9. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar a construção do templo. Ele, porém, lhes disse: Vocês estão vendo todas estas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E isso gera uma pergunta, e toda pergunta nasce de um contexto. Então Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele, em particular. Meus queridos, outra observação. Observe que o texto diz em particular. É muito importante fazer essa observação. E lhe pediram, diga-nos quando estas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. Pessoal, aqui mais um detalhe muito importante. Eu expliquei no vídeo anterior, explicando sobre essa questão, o significado fim dos tempos no original, que significa fim de uma era. No original, a palavra no grego é aion. E Jesus respondeu, voltando ao texto, e Jesus respondeu: Tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém todas essas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados, e eles o matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Aqui, um detalhe muito importante que quase nunca é explicado. No texto original, a palavra usada aqui não é fim do mundo, é a palavra grega aion. E aion não significa eternidade infinita. Aion significa era, ciclo, um tempo marcado por um sistema.
Afinal de contas, eles estavam debaixo de um sistema judaico. Inclusive, o grego usa palavras diferentes para falar de tempo. Por exemplo, kairos é o tempo oportuno ou momento certo, mas aion, a era, essa é a palavra usada no texto, um ciclo, uma ordem estabelecida. E por isso que a Bíblia fala em este aion e um aion vindouro. Se fosse eternidade absoluta, essa distinção não faria sentido. Então, quando os discípulos perguntam sobre o fim dos tempos, algumas traduções falam de fim do mundo, que na verdade é a versão que é mais usada em todo o sistema religioso, porque dá mais força a esse entendimento de mundo, cosmo. Mas não é isso que o texto está falando. Então vamos entender isso? Fim dos tempos ou fim daquela era? Essa é a versão correta. Eles não estão perguntando sobre o fim do planeta, mas sobre o fim daquela era, que girava em torno do templo, da lei e do sistema da antiga aliança. E agora é exatamente nesse ponto que eu quero que você preste muita atenção. Quando Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 29, que o sol escureceria, a lua não daria sua luz e as estrelas cairiam do céu. A pergunta é, o que isso significava para quem estava ouvindo Jesus? Para responder isso, a gente precisa deixar a própria Bíblia explicar a Bíblia. E um dos textos mais claros sobre o significado do sol, lua e estrelas está em Gênesis. E lembrando vocês que sol e lua, estrelas aparecem em todo o Antigo Testamento. Por isso que é muito importante entender o contexto. Observe algo importante logo no início de Gênesis. Quando Deus fala a respeito dos luzeiros, o texto usa a ideia de governo. Vamos ler Gênesis capítulo 1, verso 16 ao 18. Está escrito da seguinte forma: Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as estrelas. Isso fala de ordem, de ciclos e de organização do tempo. O ponto aqui não é astronomia, mas observa que o escritor usa a palavra governo ou governar, e lembrando que o ponto-chave aqui é a palavra governo. E é importante entender que, naquela época, essa era a forma como eles se comunicavam, usando elementos visíveis para falar de ordem, autoridade e estrutura. Esse entendimento nos ajuda a ler corretamente o próximo texto. E agora vamos para Gênesis, capítulo 37, verso 1 ao 10, o sonho de José. Está escrito da seguinte forma: Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícia dele ao seu pai. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os seus outros filhos, odiaram-no e já não podia falar com ele de forma pacífica. José teve um sonho e o contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E ele lhes disse: Peço que ouçam o sonho que tive. Sonhei que estava amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram: Você pensa que vai mesmo reinar sobre nós?
pense que realmente dominará sobre nós? E com isso odiavam ainda mais, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho, que ele contou aos seus irmãos, e dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao seu pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu e a sua mãe e os seus irmãos iremos e nos inclinar até o chão diante de você? Agora, meus queridos, aqui cabe uma reflexão contextual. Pense comigo, com calma e com honestidade bíblica. Tem cabimento o sol, a lua e estrelas literais se inclinarem diante de uma pessoa? O texto está falando de astronomia. Observe que o próprio texto responde isso para nós. Quando José conta o sonho, Jacó entende imediatamente o significado. Ele não pergunta como o sol iria se mover. Ele não pergunta como as estrelas iriam cair do céu. Jacó pergunta: por acaso eu, a tua mãe e os seus irmãos vamos nos inclinar diante de você? Ou seja, o próprio texto interpreta o símbolo. O sol representa o pai, Israel. A lua representa a mãe. As estrelas representam os 11 irmãos. Com José, 12. Estamos diante de uma linguagem de autoridade e de governo, e não de corpos celestes. E note algo importante. Antes do sonho, do sol, da lua e das estrelas, José tem um primeiro sonho. Feixes de trigo, se inclinando diante do feixe dele. Ninguém achou que feixes tinham vida própria. Os irmãos entenderam imediatamente e disseram: você pensa que vai reinar sobre nós? Ou seja, desde o início o texto nos mostra que o sonho comunica realidades históricas e sociais, por meio de símbolos. Quando José sonha, ele ainda não governava. Mas o sonho antecipa uma mudança de posição, uma transferência de autoridade, que mais tarde se cumpre quando ele se torna governador do Egito. O símbolo vem antes, o governo vem depois. Não é o céu que está caindo. O que cai é um sistema. O que muda é um governo. E aqui tem algo muito importante de observar. Esse sonho não fica restrito apenas à família de José. Com o passar do tempo, essa linguagem passa a representar uma realidade maior e muito maior. As estrelas passam a apontar para as 12 tribos. A estrutura familiar se torna uma nação. E essa nação passa a ser reconhecida como Israel. E Jerusalém se torna o centro dessa estrutura, o centro religioso, político e espiritual desse sistema. Então, quando a Bíblia usa sol, lua, estrelas, ela está falando de governo, identidade nacional e autoridade, não de corpos celestes literais. Eu não estou impondo uma interpretação, eu estou apenas deixando o texto dizer o que sempre diz. Agora, voltando para Mateus 24, verso 29, Jesus disse que logo após a tribulação daqueles dias, o sol escureceria, a lua não daria sua luz e as estrelas cairiam do céu. Jesus não está falando do universo físico. Ele está falando do céu de Israel, da estrutura que governavam aquele sistema religioso. Essa mesma linguagem aparece também em Apocalipse. Quando fala do sol escurecendo e da lua perdendo a sua luz, isso não é literal, meu Deus do céu. É linguagem profética para comunicar juízo, queda de autoridade.
Em Apocalipse, capítulo 1, verso 7, eis que vem com as nuvens, e todos os olhos verá, até mesmo os que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Pegou aí? Pegou aí o fio da meada? Esse texto precisa ser lido com atenção ao seu texto bíblico histórico. João não está falando do planeta inteiro, olhando para o céu ao mesmo tempo. O próprio texto delimita o público quando diz, até mesmo os que o transpassaram. Quem transpassou Jesus? Não foram todas as nações do mundo, mas a liderança de Israel, no primeiro século. Quando João fala das tribos, ele está usando uma linguagem tipicamente israelita. Ele está se referindo às tribos de Israel. Ainda era uma referência viva naquele tempo, mas hoje já não existem mais como identidade reconhecível. E quando o texto fala das nações, ele não está falando do planeta inteiro no sentido moderno. No Novo Testamento, quando se fala em nações, o texto está se referindo aos povos conhecidos naquele mundo. Como vemos em Atos capítulo 2, onde cerca de 15 povos são listados: Capadócia, Pontos, Ásia, Frigia, Panfilha, Egito, Arábia, entre outros. Isso mostra que Apocalipse capítulo 1, verso 7 está falando de um juízo histórico dentro daquele contexto. E não de um evento global futuro, mas uma vez. Não é o fim do mundo, é o fim de uma ordem. Jesus segue falando e diz, quando vós virdes, Mateus 24, verso 15, ele fala com pessoas reais, com endereço, com tempo. Em Mateus 24, verso 16 ao 18, ele diz que os que estiverem na Judéia fujam para o Brasil. É isso que o texto está falando, meu Deus do céu? Vou repetir. Quem estiverem na Judéia, fujam para os montes. Isso é local. Isso é primeiro século. Não faz sentido empurrar isso para um futuro distante. Mais adiante, Jesus conclui dizendo que não passaria aquela geração sem que tudo isso acontecesse. Mateus 24, verso 34. Depois em Mateus capítulo 10, verso 23, Jesus disse que os discípulos não terminariam de percorrer a cidade de Israel até que o Filho do Homem viesse. Entre a crucificação e o ano 70 depois de Cristo, temos cerca de 40 anos dentro daquela geração. Havia tempo suficiente para percorrer Israel. O ponto não é geográfico, o ponto é escatológico. A missão não terminaria porque o tempo acabou, mas porque a era acabou. E aqui vale uma pergunta simples feita com honestidade e não com ironia. Se isso ainda não aconteceu, onde estão esses discípulos, meu Deus do céu? Será que eles ainda estão percorrendo a cidade de Israel há quase 2000 anos depois? Ou será que o problema nunca esteve nas palavras de Jesus? Agora, com isso bem claro, a gente pode voltar ao texto com mais tranquilidade. Jesus conhecia profundamente o Antigo Testamento e naquela época o que eles tinham como escrituras era a Torá. Ele não criou linguagem nova. Ele falou a partir das escrituras que já existiam. 2 Pedro, capítulo 3, verso 10, o texto diz que os céus passariam com grande estrondo. Pedro não está falando do planeta. Ele está falando do juízo sobre a antiga Jerusalém e do fim da antiga aliança, cujo centro era o templo. E talvez o texto nunca tinha falado do fim do mundo. Talvez ele sempre tinha falado do fim de um mundo. O fim de qual mundo? O mundo da antiga Jerusalém, constituída pelas 12 tribos de Israel. Nada está solto, nada está fora do lugar.
Isso não fala do fim do mundo, fala do fim de uma ordem. Pessoal, o reino não está vindo. Ele já veio. O reino já foi estabelecido. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. A minha intenção nunca foi criar polêmica, nem disputar interpretações, mas caminhar com vocês pelo texto bíblico com honestidade, respeito e responsabilidade. Se essa mensagem te ajudou, se clareou algum texto, se trouxe descanso ao seu coração ou te fez enxergar a Bíblia com outros olhos, dá o seu like, inscreva-se no canal. Aqui vai o meu forte abraço e um beijo no coração. Fui!